Fala, povo estranho. Bom dia, amores da minha vida, bocós, amebinhas da primeira série, né? Vamos lá para mais uma aula de pós-médio de biologia. Aula do dia 20 de maio de 2020. Nós vamos começar a falar sobre a citologia, tá? Citologia é o ramo da biologia que estuda as células, né? Então, vamos dar início aqui ao estudo da citologia. Bora lá? Primeira coisinha, galera. A citologia ela surge, tá? A partir do momento que se cria um aparato chamado microscópio. Então, a história da citologia, na realidade, acompanhou aí a história do microscópio, ok? O primeiro microscópio, ele foi criado em 1591 aproximadamente, tá? Por Zacharias Jensen, tá? Então, 1591, Hans e Zacharias Jensen criam o primeiro microscópio sem finalidade científica. Por quê? Hans e Zacharias Jensen eram fabricantes de óculos, então eram fabricantes de lentes, né? Aí, ao sobrepor aí uma lente sobre outra, eles perceberam que essas lentes ampliavam imagens, tá? Uma ampliação até interessante. Então, os caras não eram cientistas, eles criaram esse primeiro microscópio aí, porém não utilizaram para fins científicos, tá bom? Aí, a comunidade científica, né, ao ver essa descoberta que os Jensen tinham feito aí, pegaram esse microscópio e deram aí uma aprimorada nele, tá? Aí veio o cara aí, o Anthony van Leeuwenhoek, e utilizou esse microscópio para fins científicos, né? Foi o primeiro indivíduo a utilizar o microscópio para fins científicos. Ele analisou água, sangue e esperma, né? Água parada, sangue e esperma. Ao analisar a água parada, ele observou alguns micro-organismos. Ao analisar o sangue, ele conseguiu observar os glóbulos vermelhos, as hemácias, que são as maiores células sanguíneas, tá? E, óbvio, ao analisar o esperma, ele viu lá os espermatozoides. Então, ó, os Jensen criaram um microscópio, porém não utilizaram para fins científicos, porque não eram cientistas, tá? Aí veio o Anthony aí, aprimorou esse microscópio e utilizou para fins científicos, ok? Aí, em 1667, veio um cara chamado Robert Hooke, né? Hooke aprimorou ainda mais o microscópio, tá? E analisou alguns tecidos, né? O principal tecido utilizado, analisado por ele, foi a cortiça, que nada mais é, galera, do que um tecido vegetal, ali a casca do tronco das árvores, né? Então, ao analisar o tecido de cortiça, ele obteve essa imagem que a gente está vendo aqui, tá? Obteve essa imagem. Vocês estão vendo que parece uma colmeiazinha de abelha? Então, ele viu essa imagem aqui parecendo uma telinha. Aí, ele viu um monte de buraquinho vazio, um monte de espacinhos. Por quê? O tecido de cortiça, ele é um tecido morto, tá? Aí, ele observou esses espaços vazios aí. E espaços vazios, em latim, que é de cella, né? Seriam compartimentos vazios. Então, ó, 1667 aproximadamente, Robert Hooke, um dos maiores gênios da ciência, tá? Lá do século, lá na Inglaterra, observa o tecido de cortiça e descobre aí a existência das células. Aqui uma fotinha dele, tá? Então, ele analisou um tecido de cortiça chamado de Suber, que é um tecido vegetal morto. Então, quem é que, vamos colocar assim, descobriu a existência das células? Robert Hooke, em 1667. Dando seguimento aqui nós temos uma imagem, tá, de um livro escrito por Robert Hooke, aí falando das observações que ele fez aí das células. Novamente, a imagem do microscópio ampliado, aprimorado por Hooke, e novamente a imagem aí do tecido de cortiça que ele observou, que é essa imagem aqui. Como eu disse para vocês, ela traz um monte de compartimentos vazios, um monte de buraquinhos. Então, ele deu o nome a esses compartimentos de célula, tá? Porém, o estudo das células não parou em Robert Hooke, pelo contrário, só começou, ok? Então, ó, observação da célula. Célula. O que é célula? Tá? A célula ela é a unidade estrutural e funcional dos seres vivos. Tá? A maioria das células, galera, são microscópicas, ou seja, não são visíveis a olho nu. Elas só podem ser observadas através do microscópio. Tá? Existem vários tipos de microscópio hoje.
Microscópios. Existem, como eu disse, existem vários tipos de microscópio. Existe o microscópio óptico, microscópio comum, também chamado microscópio composto, que é o MOC, que ele aumenta aí as imagens até 2.000 vezes. Nesse tipo de microscópio, a gente pode observar células vivas a fresco, pode fazer, por exemplo, esfregar sanguíneo, observar células do sangue, ou células mortas fixadas, né? Podem ser utilizados aí corantes para realçar essas estruturas celulares, tá? Então, o microscópio mais comum hoje utilizado em escolas, em laboratórios, é o microscópio óptico comum, que aumenta a imagem até 2.000 vezes, beleza? Existem também, galera, os chamados microscópios eletrônicos, o ME, tá? Aqui nesse slide tem várias imagens aí de microscópio eletrônico. O microscópio eletrônico, ele aumenta as imagens em até 160.000 vezes. Ó, o óptico aumentava até 2.000 vezes. O eletrônico aumenta até 160.000 vezes, tá? Aí com ele você pode observar aí a ultraestrutura celular, dá para ver organelas. Então, aqui uma imagem dele, aqui a imagem de outro tipo, e aqui uma ampliação aqui, ó, de um piolho observado aqui ao microscópio eletrônico, ok? Aqui, ó, a imagem de bactérias, de bacilos observados ao microscópio eletrônico, tá? Então, vocês podem ver que as imagens são bem reais, são bem amplificadas, são bem maravilhosas, tá? Aqui nós temos, né, como eu falei, a bactéria Escherichia coli, tá com um aumento aqui de 10.000 vezes, tá bom? E o piolho, né, o microscópio eletrônico aqui. Outro tipo de microscópio é o microscópio eletrônico de transmissão. Esse é mais potente ainda, né? Aí uma imagenzinha dele. Aqui, ó, essa imagem, ela traz a imagem de uma organela celular, é a imagem de uma mitocôndria, só para você ter noção aí do poder de aumento de resolução desse microscópio, tá? Então, ó, existe o microscópio óptico comum, o microscópio eletrônico e o microscópio eletrônico de transmissão, tá? Lembrando que o estudo das células, a citologia, só foi possível com a criação dos microscópicos. Tem também o microscópio eletrônico de varredura, que é esse aqui, que é mais potente ainda, tá bom? Olha aqui a imagem, né, de uma aranha vista no microscópio eletrônico de varredura. É mais potente que os outros, tá? Então, vamos ao que interessa pra gente, beleza? Tá. Dentro da citologia, vamos falar primeiro sobre a teoria celular, tá? Porque vimos que a célula é a unidade básica funcional dos seres vivos. Foi descoberto por Robert Hooke lá em 1600 e bolinha, ou seja, ali foi na metade do século 17, tá? A teoria celular, ela foi criada aproximadamente aqui, ó, já no século 19. Tá? Então, Hooke descobriu a célula em 1600, meados de 1600. Em 1838, alguns cientistas se juntam aí para aprimorar, né, a descoberta de Hooke e criam uma teoria chamada teoria celular. Quem criou essa teoria? Matthias Jakob Schleider e Theodor Schwann. Né? Primeiro, o Schleider ele falou o seguinte, que todos os vegetais são constituídos por células. Ok. Tá aqui uma fotozinha do Schleider. Aí vem o Theodor Schwann, que fala o seguinte: ah, eu descobri que todos os animais também são constituídos por células. Opa! O Anthony van Leeuwenhoek, lá em 1600 bolinha também, já tinha descoberto micro-organismos na água, viu hemácias no sangue, viu espermatozoides no sêmen. Aí já no século XIX, o Matthias Schleider e o Theodor Schwann descobrem que vegetais têm células e que animais têm células. Então vem a chamada teoria celular, que fala o seguinte, o primeiro tópico da teoria celular, ela fala que todo ser vivo é formado por células. Quem criou essa teoria? Matthias Schleider, Theodor Schwann, ok? Beleza, então o primeiro tópico da teoria, todos os seres vivos são formados por células, tá? Lembrando, Matthias Schleider, Theodor Schwann foi quem criou essa teoria celular. Aí, dando continuidade, depois veio aqui o Rudolf Virchow, tá? Rudolf Virchow falou o seguinte, omnicellula ex cellula, ou seja, é uma frase latim que fala aqui,
Toda célula se origina a partir de outra célula pré-existente, ou seja, as células não surgem do nada, elas não surgem por acaso. Uma célula se origina a partir de outra que já existia. Como, galera? Divisão celular. O que dá origem a uma nova célula? Divisões celulares, ou seja, mitose e meiose. Aí veio aqui 1878, o Walter Fleming, e explica para toda a comunidade científica a mitose, mostra como que esse processo ocorre, tá? Aqui uma fotozinha do Virchow, uma fotozinha do Fleming. Juntando tudo que esses cientistas descobriram, né, cria-se a teoria celular. Primeiro tópico, como eu disse, todo ser vivo é formado por células, né, e por estruturas que elas produzem. A célula é a unidade básica, unidade morfológica dos seres vivos. Segundo tópico, toda célula possui metabolismo próprio, ou seja, uma célula, ela consegue se desenvolver sozinha, tá? Uma célula produz energia, uma célula respira, uma célula se reproduz, produz suas proteínas, ou seja, uma célula, ela tem um maquinário, tá? Que realiza todas as suas funções, ou seja, ela tem metabolismo próprio. Terceiro tópico, toda célula se origina de outra pré-existente, ou seja, se origina de outra que já existe, elas não surgem do nada. Essa origem se dá através de divisão celular, mitose e meiose. Beleza? Tá, professora, você falou que a maioria das células são microscópicas, mas quais são as unidades de medida utilizadas para se medir uma célula? O tamanho de uma célula é medido em quê? As células, elas podem ser medidas em 3 unidades. O micrômetro, representado por esse símbolo aqui, tá? Um micrômetro corresponde a 10 a menos 6 metros. Nanômetro, representado por nm, 10 a menos 9 metros. Ou angstrom, representado por esse A aqui, esse símbolozinho que corresponde a 10 a menos 10 metros. Essas são as unidades de medida para a célula. A classificação dos organismos com relação à célula. Como eu disse, todo ser vivo é formado por células, ok? Aí tem, vamos dizer assim, indivíduos que não possuem célula. Existe um grupo de indivíduos, que no caso aqui os vírus, que eles são acelulares, ou seja, eles não possuem células. Por não possuírem células, povo, o vírus não é considerado ser vivo. Eles possuem características de seres vivos porque eles possuem material genético, eles evoluem, eles se multiplicam, porém eles não possuem células. Ah, o que é um vírus? Dentro da biologia, a gente fala que vírus são sistemas biológicos simples. O vírus é uma massa proteica com material genético dentro, tá? Então, eles são acelulares, não possuem células. Os indivíduos celulares que possuem células são classificados em 2 grupos básicos, os procariontes e os eucariontes. O que é um indivíduo procarionte? As células procariontes são células primitivas que não possuem núcleo organizado. O DNA fica livre, fica solto, fica disperso no citoplasma. Temos como exemplo aqui as bactérias e as cianobactérias. São os únicos indivíduos procariontes existentes hoje. Os indivíduos eucariontes são aqueles que têm células mais evoluídas, né? Células que possuem núcleo organizado, onde a maior parte do DNA fica contido no interior desse núcleo, beleza? Outra classificação. Os seres vivos podem ser unicelulares ou pluricelulares. Uma, só possui uma célula. Quem são? Todas as bactérias são unicelulares, as cianobactérias são unicelulares, os protozoários são unicelulares, algumas algas e alguns fungos, tá? Os pluri são os animais, os vegetais, alguns fungos, né? São pluri e algumas algas também, beleza? Continuando aqui. Forma e tamanho das células. A forma da célula é variada e depende da sua função, tá? Olha só, olha a forma de uma hemácia, um glóbulo vermelho, que é a célula sanguínea. Ela é discoide, ela é ovalada, parece uma bolachinha Mabel. Olha a forma de um neurônio, tá? Para mim parece uma pipa, tá? Um cometa. Então, são formas totalmente diferentes. E a forma varia e também depende da função, ok? Geralmente, galera, o tamanho das células é inferior ao poder de resolução do olho humano, ou seja, a maioria das células são microscópicas, não são visíveis a olho nu, tá? Células animais apresentam normalmente de 10 a 20 micrômetros, vegetais de 20 a 50 micrômetros. O tamanho médio de bactérias varia de 2 a 5 micrômetros, né? Então, cada grupo de célula tem um tamanho específico. Organização funcional das células.
como eu disse, procariontes, que não possuem núcleo. Exemplo, bactérias. Olha a estrutura de uma célula bacteriana, né? Ela possui a membrana plasmática, ela possui externamente a membrana plasmática com a parede celular. Tudo aqui dentro é o citoplasma da célula. Aí, solto no citoplasma, tá vendo aqui, ó, tá o DNA. Não tem núcleo, né? As bactérias têm um único tipo de organela citoplasmática, que são os ribossomos. No caso dessa bactéria aqui, ela possui flagelos, que auxiliam na locomoção. Tem pília aqui, ou fímbrias, que são espécies de cíliozinhos. Tem aqui plasmídeos, que são fragmentos de DNA que ficam livres no citoplasma, tá? Então, esse aqui, ó, é o DNA principal. Aqui tem DNA secundário, chamados de plasmídeos, né? E tem aqui estruturas chamadas de mesossomos, que são utilizados aí para a troca de material entre bactérias. Então, essa é a estrutura de uma célula procarionte. Temos aqui agora a estrutura de uma célula eucarionte animal. Galera, olha a diferença de complexidade da estrutura da célula procarionte para eucarionte, né? Então, a gente tem aqui, ó, a membrana plasmática. Ó, a célula animal não tem parede celular igual a bactéria. Membrana plasmática. Tudo aqui dentro é uma parte do citoplasma chamado de aloplasma ou citosol. E cada figurinha dessa que vocês estão vendo aqui, ó, é uma organela citoplasmática. A procarionte só tinha ribossomo, ó. Aqui também tem. A eucarionte tem várias organelas. Retículo plasmático liso, mitocôndrias, centríolos, vacúolos, lisossomos, né? Retículo plasmático rugoso, várias organelas e cada uma desempenha uma função. Mas isso é tema para próximas aulas, tá? Eucarionte vegetal, olha a diferença e olha a complexidade também, tá? A vegetal já possui uma parede celular aqui, que é formada por um carboidrato chamado celulose, né? Possui a membrana plasmática e possui aqui as várias organelas juntamente com o núcleo, porque a célula eucarionte possui núcleo, tá? Essa estrutura aqui, ó, cloroplasto, é exclusiva de célula vegetal, que no interior do cloroplasto que ocorre aí a fotossíntese. Tá? Mas tem o retículo liso, o retículo rugoso, os ribossomos, tem várias e várias organelas também. Bom, com essa comparação a gente encerra a nossa aula de introdução à citologia, tá? Lembrem-se de pegar a lista no grupo do WhatsApp da sala de vocês. Na lista tem um texto falando sobre as células. Na lista tem algumas atividades a respeito desse conteúdo, tá? Lembrando que a gente está na introdução à citologia. Falamos basicamente sobre a teoria celular, o que é célula e os diferentes tipos de célula. Nas próximas aulas, nós vamos entrar aí nas estruturas celulares. Vamos falar sobre a membrana plasmática, vamos falar sobre as organelas, dentre outras, tá bom? Então, uma boa aula para vocês. Beijo, beijo. Saudade de todos. E lembrando, vamos ficar em casa aí. Sossego facho. Força na peruca. Tchau, tchau, galera.